Oi, 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 sejam muito bem-vindos ao seu podcast favorito sobre autoconhecimento. Eu sou a Laís e estou aqui com meu grande amigo Alípio para falar desse tema que a gente tanto ama e que pegamos pra gente como missão. É isso aí, gente. Sejam bem-vindos ao episódio de hoje. Hoje nós vamos falar sobre os 4 compromissos que nós temos, ou podemos ter mesmo, né, de forma iniciática dentro do autoconhecimento. A gente vai usar como parâmetro aqui o livro de... Ó, vou trazer ele para vocês aqui. Ó, não sei se vai dar para vocês verem, né? Mas, A gente escreve na legenda pro pessoal. tá muito bom esse livro. Esse livro é do seu pai, não é? É meu, eu emprestei pra ele uma época. Eu lembro que ele falou comigo há muitos meses atrás sobre ele e tal, 4 Autodidata, compromissos. meu pai. Que isso? Aí eu falei, quero esse livro aí, Rafael. Vou acabar de ler, vou te emprestar, Alípio. Aí eu falei, tá bom, achei que fosse dele. A Laís que me emprestou. A gente faz umas trocas. A Laís me emprestou, ele tem 2 semanas atrás, né? Isso. Nem acabei de ler, olha, tá na metade. Chama os 4 compromissos. O autor é Dom Miguel Ruiz, tá? E a gente vai usar os parâmetros, né? Esses pilares que ele aborda no livro dentro do autoconhecimento. Antes da gente começar os principais, esses 4 pilares, eu queria falar do pilar 0, que é o pilar principal. E que eu acho muito importante, que vem antes de todos. Gente, confie no processo. Confie no seu processo. Não desista, tá? Então, a gente vai agora começar através do primeiro... Qual é o primeiro? Pra gente, Laís, explica qual é esse primeiro pilar que a gente pode aí introduzir no autoconhecimento que vai ajudar muito no nosso processo. O primeiro pilar para mim é o mais importante, é o que eu mais aplico e é o que eu mais gosto também, que é seja impecável com a sua palavra. As palavras têm poder, né, Ali? Totalmente. É engraçado porque nos meus atendimentos de coach eu falo muito sobre isso, sobre as suas palavras, o que você está falando. Então, assim, isso é muito comum de eu aplicar no meu dia a dia. Seja impecável com a sua palavra, é como está sendo a sua conversa interna com você mesmo. Não necessariamente com o mundo ao seu redor. O que você está falando para você mesmo? Você está falando que você é capaz? Ou você está falando que você é incapaz? Você gosta de você ou você não gosta? Você está se criticando o tempo inteiro? Como é que está esse diálogo interno? Porque se você está com um diálogo interno ruim, né? Acaba que você vai ali ter uma vida ruim também. Então, ser impecável com a sua palavra é você começar a valorizar as coisas que você tem de bom, a falar coisas boas sobre si e com o outro automaticamente, porque quando a gente pesa, né, a palavra, eu falo ali, porque às vezes ela é uma arma, porque ela tem o poder tanto de fazer um sonho acontecer, de você impulsionar pessoas, o contrário também. Com uma palavra sua, às vezes, você pode deixar a pessoa, às vezes, num estado tão ruim, às vezes, sabe? Tão pesado. E eu falo muito isso com as pessoas, porque às vezes você tá ali criticando a pessoa, falando demais, e a pessoa tá carregando aquilo pra ela, e a pessoa acaba ficando desse jeito. É por isso que muitas pessoas falam, nossa, a palavra tem poder, e tem mesmo. Eu sei que parece, assim, que é uma coisa meio mística, né? Mas não é, não. Porque a gente já falou, né, sobre pensamentos que geram sentimentos e que geram comportamento. Se você tá falando coisas ruins, você vai ter sentimentos ruins e automaticamente o seu comportamento também vai ser ruim. Então, assim, ser impecável com a palavra é você saber o que você fala, sabe? Domina a fala. Pense bem de si. Então, assim, não é ficar falando, é pensar mesmo, porque palavra, né, não necessariamente falada, mas o que você pensa sobre si e automaticamente o que você pensa sobre o mundo também. Então, assim, é muito interessante esse pilar. Inclusive, é muito comum a gente ver também, por exemplo, chega muito pra mim lá, você vai gostar dessa história. Escuta isso. Chega pra mim lá pra atender, eu atendo muito jovens. Chega pra mim lá, a pessoa chega pra mim, senta todo largado lá na sala e fala assim comigo: ai, Laís, eu sou muito preguiçoso. A preguiça me domina. Nossa, assim, eu não tenho energia. Vai falando e vai ficando mais assim ainda. Eu falei, é mesmo? Me conta, como é que começou isso? Ah, começou na infância. Nossa, todo mundo falava pra mim, nossa, que menino preguiçoso, olha essa letra, que letra horrorosa que você tem. Isso é preguiça. Preguiça, preguiça, preguiça. Ele foi falando, foi anotando, preguiça, 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 preguiça. É mesmo? Então você é preguiçoso. Eu sou preguiçoso. Aí eu virei pra ele e falei assim, então, deixa eu te falar uma coisa, você não é preguiçoso, não? Como assim? Não, você não é preguiçoso. Eu não conheço uma criança preguiçosa. Ele falou assim, porque você não conhece fulano, ciclano, Não conheço criança preguiçosa. Eu conheço criança desanimada. Criança sem energia. Adolescente desanimado, igual você tá aí, desmotivado. Isso é um comportamento. Isso não é quem você é. Você está tendo um comportamento que você tá aí achando que é preguiça, mas não é preguiça. Então você não é assim, você está assim. De fato, você tá preguiçoso. Não vou mentir, não, você tá preguiçoso. Mas isso você pode mudar. Então, assim,
tudo depende com a forma que você fala. Então, quando você fala com a pessoa, olha, você é preguiçoso, você está reforçando a palavra preguiça e automaticamente ela vai ficar cada vez mais preguiçosa. Colocou o rótulo, já era. Colocou o rótulo. Então, em vez de falar se é preguiçoso, o que está acontecendo? Por que você está desmotivado assim? Vamos conversar? O que está te desmotivando? Você tá sem energia, né? Tá sem vontade. Por que você tá sem vontade de ter uma letra mais bonita? Por que você tá sem vontade nos estudos? Vai na raiz. Não coloca na essência, sabe? Não coloca no eu sou dele, que ele é uma coisa. Sabe? A gente não tem o poder de falar isso pra ninguém ali, de chamar a pessoa de qualquer coisa, sabe? Claro, E se for criticar alguém, critique o comportamento. O pior rótulo é o autorrótulo, né? É o que você fala pra si próprio. É o que você sustenta dentro de ti, né? E aí, obviamente, você replica esse padrão nas pessoas. Aí, eu sou preguiçoso, Laís, ok. Aí, qualquer tipo de comportamento parecido com o meu, eu falo, você também é preguiçosa, né, amiga? Acabou, gente. É na brincadeira que você implanta uma crença ou até mesmo sustenta ela, né? E assim, depois que ele entendeu isso, né, que ele não é preguiçoso, que ele está preguiçoso, ele começou a buscar a forma de ficar mais animado, tudo mais, cara, mudou. E muda rápido. Por isso eu gosto de jovem, porque jovem muda mais rápido. Disposição, né? Energia, tem energia, então disposição e forte assim, vontade. é muito bom. Então assim, seja impecável com a sua palavra. Cuidado com o que você fala com o outro. Cuidado com o que você fala pra si mesmo. Esse é o primeiro compromisso. E qual é o segundo compromisso, Ali? Então, gente, o segundo compromisso é não leve nada para o pessoal. Gente, é o seguinte, tá todo mundo vivendo o seu processo de forma individual. Tá todo mundo dentro do processo, tá? E a gente precisa muito respeitar isso. Por quê? Porque o que a pessoa é naquele momento, o que a pessoa fala, age naquele momento contigo, dentro de um ambiente, dentro de um certo momento da vida, muitas vezes ou quase sempre é o melhor que ela pode dar. É o melhor que ela pode oferecer pra gente, para as pessoas daquele momento. Então, assim, tá todo mundo vivendo o seu processo de forma individual e automaticamente todo mundo tem uma perspectiva, um parâmetro diferente sobre a vida, né? Então não tem como julgar o que você acha que é bom pra você, não é bom pro outro. Gente, eu não gosto, eu dou sempre o exemplo do milho. Eu não gosto de milho verde. O milho verde pra mim ele é ruim. Mas tem gente que ama milho verde. E aí, como é que você quebra? Como é que você raciocina isso? Porque o que é bom para outra pessoa, muitas vezes talvez não é bom para você. Talvez você se ofende com facilidade uma coisa que a pessoa fala, ou age, e você acabou o mundo. Ele é uma pessoa má. Eu não gostei dessa pessoa. Então, assim, não leve as coisas para o pessoal. Tá todo mundo vivendo o seu processo, cada um entende a vida, a realidade de uma forma diferente. A gente precisa urgentemente respeitar isso nas pessoas. Por quê? Porque da mesma forma que a gente quer e deseja ser respeitado, ter atenção, ser compreendido, sabe? Ter carinho, receber algum tipo de amor, as pessoas também querem. Muitas das vezes você vai se deparar com formas peculiares e diferentes delas quererem isso. Mas a premissa, a fonte é a mesma coisa. Talvez ela tá carente, você tá carente, você é uma forma diferente de demonstrar a sua carência. Ela tem uma forma peculiar diferente de você, né? Então tem gente que age, fala, pensa de uma forma totalmente diferente e se você se ofende muito com isso, né, leva muito isso para o pessoal, seja num ambiente, seja uma pessoa, seja uma situação, familiar, amigo, trabalho, o que seja. Quando você leva isso para o pessoal, automaticamente você fica doente. Né? Porque você passa a viver uma realidade externa. Então, por isso que eu gosto muito do autoconhecimento. Empregar esse compromisso dentro do autoconhecimento é importante por isso. Por quê? Tá lá, gente, não leve nada para o pessoal. Por quê? Porque o que as pessoas falam, agem, é delas. Não é você. Principalmente se for alguém que você nem conhece. Gente, uma situação que nem te interessa, que não te envolve de forma direta. E você tá ali se ofendendo, se machucando, entendeu? Não entendendo o que tá acontecendo, achando que aquela situação é péssima, que aquela pessoa é horrível. Nem te interessa aquilo. O autoconhecimento traz para você uma perspectiva de autoobservação e não envolvimento. A gente falou sobre isso. Se não te pertence, se não é para você, o que você tá fazendo ali? É o primeiro passo. E eu vejo muito isso acontecendo nas redes sociais. Porque as pessoas postam a verdade delas, uma parte da verdade, um lado da situação. Aí vem um monte de gente comentando, tal, isso tá errado, ele tá certo e tal. A pessoa não tem nada a ver com aquilo.
e aquilo vira um vício, né? Então, assim, toma cuidado com isso mesmo, porque Não é uma levantação de bandeira em rede social por umas coisas que nem implica a sua vida. Gente, falo por mim próprio, né? Então, assim, o mundo não tá nada legal, tem um monte de coisa acontecendo aí. E assim, tem muita gente que não entende o tipo de realidade que eu vivo. Eu falei, gente, eu estou a par das situações. Mas olha só, eu não consigo mudar o mundo. Eu consigo mudar a minha realidade. Então, automaticamente, eu não me envolvo com esse tipo de situação. Com o tipo de pessoa que tá vibrando lá na guerra, no jornal, é o dia inteiro notícia ruim, sabe? É brigação, é conflito, um monte de coisa. Eu não me envolvo com essas pessoas, porque eu entendo que elas estão numa situação que não me agrada. A gente falou sobre isso nos episódios anteriores. Se ela não me agrada, eu não vou me envolver. É simples, é ponto, é isso. O processo, ele te traz consciência e objetividade. e até porque às vezes é uma coisa que você não tem o poder de mudar. Não Agora, se tem. você tem o poder de mudar, né? Aí tudo bem, você se envolve um pouco. Claro, poxa, eu tô assim, eu tô vendo lá um processo, alguma coisa que tá acontecendo, uma coisa que não me agrada, eu fico muito triste com tudo que tá acontecendo no mundo, mas é uma coisa tão macro, tão grande, que eu não consigo fazer nada. Mas mesmo assim, eu desejo fazer alguma coisa, vou deixar com que aquele tipo de situação em micro não funcione dentro da minha realidade, dentro da minha família, dentro do meu ciclo, né, de amigos, de trabalho. Então eu vou promover paz. Olha só que interessante. Tá havendo uma guerra lá fora. Eu vou promover paz dentro da minha realidade. Pelo menos aquela que me realmente interfere diretamente comigo. Se não interfere comigo, não se envolva. Você não tem poder para mudar essas coisas macros. Então faça aquilo que você. A gente falou sobre isso no episódio anterior. O que você vive tentando fazer pelo mundo, faça por si próprio. E aí você começa a mudar a sua realidade, muda a realidade da sua família. É gradativo, gente, é devagar. E quando você vê, você muda a realidade da sua casa. Isso vai o quê? Interferir na realidade coletiva. Em algum momento. Não se preocupe. Então, não leve as coisas para o pessoal. Seja uma pessoa, seja uma situação, seja uma condição, seja qualquer coisa. Então, assim, tenha consciência de que aquele momento é o melhor que aquilo pode estar acontecendo, está sendo. A pessoa é o melhor que ela pode ser naquele momento, porque tem toda uma história por trás daquela pessoa. A gente precisa respeitar o processo de cada um. Muitas das vezes é uma forma diferente e peculiar mesmo dela ver a vida. Isso não significa que ela é uma pessoa ruim ou uma pessoa que não está condizente com o que você quer para o mundo. Cuide primeiro do seu mundo interior. E mesmo se ela for uma pessoa ruim, né? Ela vai arcar com as consequências É a disso. realidade dela. Entendeu? Então, assim, ela vai arcar. Então, o autoconhecimento te deixa um pouco mais empático, entre aspas, né? Pra você entender, tipo assim, aquela pessoa, você acha que aquela pessoa é ruim, né? E às vezes, de fato, ela pode até ser que seja. E aí você começa a falar, então, a vida por si só vai mostrar pra ela o caminho, né? Então, vamos pro próximo compromisso, né? Que é Próximo não compromisso. tire conclusões precipitadas. É isso daí. Não tire conclusões precipitadas. Eu tinha muito isso. Porque a gente tem que falar a verdade aqui, né? Eu tinha. Tipo assim, a pessoa me olhou um pouco estranho, já acha que a pessoa não gosta de mim. Achava, né? Eu tinha umas coisas assim, meio sem pé nem cabeça, mas isso tudo tem muito a ver com a autoestima. Às vezes, quando a gente tá com a nossa autoestima frágil, a gente acha que tá todo mundo falando da gente. E ninguém tá falando. Ou às vezes até tá. Então, assim, tudo te abala muito. Então, assim, não tire conclusões precipitadas. Então, o que que eu falo, né, nos meus atendimentos, né? E eu tive que cuidar muito da minha autoestima para poder passar isso para os jovens. É como eu falei, né? A gente tem que, primeiramente, curar nós mesmos para depois passar adiante. Então, pra ter uma autoestima saudável, né? Então, o que que eu falo? A seguinte frase eu falo. Esse compromisso eu tiro a seguinte frase. A opinião do outro, Alípio, é do outro. Ponto. Ah, mas é do outro. A opinião do outro é do outro. Não significa que é uma verdade, não significa que tem que ser a sua. A opinião é dele, do outro. Porque eu atendo muitas meninas que são muito bonitas e se acham feias, porque o outro tá falando que ela se veste assim assado na escola, na faculdade, acaba com a autoestima. Aí eu falo, a opinião do outro é do outro. Não carrega para ser a opinião das outras pessoas. Você tem que sempre avaliar o seguinte, põe um peso, sabe? Tipo assim, a opinião da pessoa. Como é que eu devo levar em consideração? Você pensa o seguinte: essa pessoa é importante pra você? Se essa pessoa é alguém da sua família, alguém importante, você tem que levar um pouco de consideração. Ah, por que essa pessoa tá falando de mim? Tenta conversar. A pessoa não é importante pra você, a pessoa que não gosta de você, zero importância para aquilo, sabe? Zero importância, porque vai ter sempre alguém falando das outras pessoas. E a partir do momento que você ignora, pode perceber, tende a diminuir. Claro.
Então, assim, não tire conclusões precipitadas da opinião dos outros, das coisas dos outros. Ah, eu cheguei num lugar, tem um também que fala assim, nossa, sempre quando eu chego na aula, todo mundo para de falar, acho que tá todo mundo falando de mim. Não tire conclusões precipitadas. Como é que você sabe? Qual é a evidência? Aí eu volto lá pro racional. Porque os jovens são muito mais emocionais. Por conta de uma questão da neurociência mesmo. Porque a parte do cérebro, né, que está se desenvolvendo é a parte racional, está em desenvolvimento. Então eles não são ainda muito racionais. Então é mais emoção. Então, tá todo mundo falando de mim. Nossa, não quero mais ir na escola. Como é que vai ser? Nossa, faculdade. Fui lá, não me identifiquei com a galera da faculdade. Vou largar. E é assim, né? Vou abandonar. Exatamente, se permitir, né? E assim, às vezes não tem ninguém falando dele. Então, assim, não tire conclusões. Então, quando você assume esse compromisso, não vou tirar conclusão. É aquilo que eu falei lá naquele episódio. Como é que vai ser o meu dia se eu não tirar conclusões das pessoas? Como é que vai ser meu dia? Ah, vai ser muito diferente. Então, acordo de manhã e falo o seguinte: como é que vai ser o meu dia hoje se eu parar de tirar conclusões precipitadas? Então, são esses exercícios que eu dou, sabe? Seja impecável com a sua palavra. Como é que vai ser o seu dia hoje se você for impecável com a sua palavra? Como é que vai ser o seu dia hoje se você começar a agir assim, assim, assado, entendeu? Então, assim, é muito interessante. Sim, claro. Eu costumo dizer da seguinte forma. Tipo assim, é o que a gente falou do último compromisso. Que assim, se não te interessa, se não te envolve, você não tem que se importar. Já começa aí, porque você não precisa gastar essa energia. Então, guarde essa energia pra você, guarda esse chip pra você. Você precisa pra fazer outras coisas, realizar. Olha só, se realizar, ficar alegre, é muito melhor, né? Então, assim, é o que a Laís falou, a opinião do outro é do outro, né? Então, não dita quem você é. Muitas vezes a pessoa não te conhece, ou se ela te conhece, ela tem uma perspectiva diferente de você. E tá tudo bem. Se tiver oportunidade, conversa. Ela foi importante pra você. Conversa, ô fulano, eu não sou assim, nada a ver, entendeu? Então, assim, mas se não tem, fica quieto. Mostra através das atitudes, né? Se você tá no processo, você se torna um referencial. Em algum momento você vai tocar aquela pessoa e ela vai ver que não, mas você me surpreendeu, né? É E a melhor acontece parte. muito isso, né? De pessoas virarem amigas e depois, nossa, e tal, 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 e tal, tal, tal. Por exemplo, a gente se conhece há quanto tempo? Eu e você? Amiga, veja. Ó, eu acho que vai fazer uns 7 anos. 7 anos. Acho que foi em 2016 ou 17. Eu não tava nessa onda do autoconhecimento ainda, não. Sabe? Eu tava muito assim, focada em trabalho, trabalho, trabalho. E trabalhava muito. E ninguém me pedia, tá? Pra trabalhar muito, não. Eu que queria mesmo. Porque as pessoas falavam assim, nossa, eu tinha orgulho de falar que eu não tirava férias. Era um orgulho pra mim. Não, eu não preciso tirar férias. Eu não me canso. Tinha muito isso, né? Então, quando eu conheci o Alípio, então assim, eu achava até que ele não gostava muito de mim. Assim, eu não sei se ele gosta muito de mim, sabe? Eu tinha isso. Então, assim, tirando conclusões precipitadas, achando que é de um jeito, porque por causa de alguma situação que aconteceu, de algum evento, aconteceu algum imprevisto no evento, o Alípio estava mais sério quando eu conheci ele, pessoalmente. E aí ele estava nessa situação, então eu achei que ele era assim o tempo inteiro. E depois que eu fui entender o que tinha acontecido. Eu lembrei do que foi, do pior que ocorreu. Entendeu? Então, assim, a gente não sabe, a gente pega um fragmento da situação E já rotula. e toma. E assim, eu tinha uma crença também, que eu queria que todo mundo gostasse de mim. Todo mundo gostava de você, né, Laís? Eu tinha isso, porque eu sempre tive muitos amigos, eu sempre ajudei muitas pessoas. Então eu tinha isso em mim, sabe? De eu querer ser boa pros outros, né? Gente, por que esse menino não gosta de mim? O que eu fiz com ele, né? O que eu fiz? Aí eu fiquei pensando, gente, será que eu fiz alguma coisa com ele? Eu ficava pensando, será que eu agi? Aí que você começa a entrar numa viagem, Alípio. Então, assim, o autoconhecimento, ele me tirou de situações, assim, realmente, de uma autoestima frágil que eu tinha. E que, assim, que bom que eu não tenho mais, né? E que bom que eu consigo ver agora, quando eu tô numa situação que tende, né, tenta tirar a minha autoestima, eu consigo reverter a situação. Exatamente. Então, assim, quando eu atendo, né, e eu falo isso com as meninas, e elas falam assim, eu duvido que você era assim. Elas duvidam. Você não duvida porque você me conheceu assim. Elas não acreditam que eu era assim. Sabe? Eu falei, gente, eu era assim. E muito. Tinha medo de não agradar as pessoas, então ficava quieta na situação, não dava a minha opinião, porque eu não queria desagradar de jeito nenhum. Então, assim, são essas situações que hoje, depois, né, de muito tempo, a gente consegue ver e é muito interessante. É muito interessante mesmo, né? A gente olha pra trás e vê, né, como a gente era pra como a gente se tornou hoje.
Bom, o processo faz isso com você, mudanças, transformações mais conscientes na vida. Você, de fato, eu costumo dizer que você amadurece e vira adulto de verdade. Né? Vamos para o nosso minuto consciente. Não, tem um ainda, Tem tem mais um, um? tem aqui, ó. Verdade. Tem o último Nossa, esse último é muito bom. compromisso. Esse último é muito Dê bom. sempre o seu melhor. Olha só que interessante, gente. Parece uma coisa sugante, né? Mas não. Eu vou usar a premissa aqui do campo eletromagnético, que tem, inclusive, eu falo bastante no e-book, que tem em breve aí para vocês. Eu falo de forma clara, simples, né? Utilizando, inclusive, isso é comprovável, isso não está na minha cabeça. Isso é comprovável cientificamente sobre o campo eletromagnético. Por quê? Porque a gente aprendeu lá na quinta série, que a gente, na quinta, sexta série, se não me engano, eu só lembrei disso depois que eu fui reestudar, né? Mas Na assim, época você nem fazia ideia. não, mas aí eu falei, faz todo sentido. Porque a gente aprendeu lá que tudo é feito de átomos, né? Que toda a realidade nossa, tudo é feito de átomos, né? Sim. E átomos, gente, pra quem não sabe, são pedacinhos minúsculos de matéria. Que é matéria e energia ao mesmo tempo. Por que é energia também? Além dessa matéria física aqui. Porque esse núcleo, né? Ele tem toda uma movimentação, né, muito rápida que gera um campo energético, um campo eletromagnético. Né? Então imagine você que é composto totalmente por átomos, imagine esse campo, ele automaticamente exponencia, ele impulsiona esse campo, a gente tem esse campo que a gente é feito de átomo, se ele tem, isso é um monte de átomozinhos ali, então isso gera um campo muito grande, o que a gente chama de campo eletromagnético. Eletromagnético por quê? Porque é eletro, porque a gente manda, emite, e magnético porque a gente atrai. Olha só que interessante. Pensamento, sentimento, comportamento, está tudo linkado. Tudo né? interligado. Então, usando essa premissa do campo eletromagnético, dê o seu melhor. Quando você, gente, está agindo de uma forma... Por exemplo, você está num trabalho. Muitas vezes, hoje em dia, as pessoas se deparam com um trabalho que não gosta, né? Ou com pessoas que não gostam, ou até mesmo desconfortantes, né? E você tende a agir de uma forma, talvez, não condizente com aquilo que você quer. Lembra-te, você tem um campo eletromagnético. Esse campo está emitindo algum tipo de sentimento ou pensamento, ou até mesmo um comportamento que você está replicando fisicamente. O que você acha que volta para você? Então, assim, dê o seu melhor. Para quê? Para que você receba o melhor. Em algum momento você vai receber o seu melhor. Seja tarde ou cedo. Você vai receber o seu melhor. Então, assim, pegando isso como exemplo, tudo aquilo que você faz no seu dia a dia, tudo aquilo que você pensa para situações, para ambiente, para pessoa, tudo que você executa fisicamente, tudo isso em algum momento vai voltar para você. Nessa vida, na próxima, no outro planeta, no outro universo, eu não sei. Vai voltar para você. Tenha isso, e isso a gente comprova no dia a dia. As coisas hoje estão muito rápido, né? Então, meu mentor fala que é o seguinte, ele fala assim, ó, as coisas estão acontecendo rápido, né, Ali? Pois é, eu fiz um negócio aqui, voltou aqui agora. Vocês não perceberam, não? Que tem hora que a resposta, a reação do que a gente fala, o que a gente faz é imediata. Tá muito rápido as coisas. Então, gente, dê o seu melhor para tudo, no trabalho, nos estudos. Poxa, Ali, não estou gostando, né, do meu trabalho, dos meus estudos. Você precisa alinhar-se dentro do autoconhecimento com aquilo que você gosta. Muitas vezes a gente vai se deparar com uma situação que a gente realmente não quer estar executando, fazendo. Talvez pelo profissionalismo, talvez pelo respeito, pela ajuda, auxílio que a gente quer dar a alguém ou alguma empresa. Gente, é algo temporário. Talvez tire o melhor daquela experiência. É o que a gente falou anteriormente sobre as emoções, a felicidade, a tristeza. Tire o melhor disso e coloque essa energia para circular. Quando você começa a fazer escolhas mais conscientes, você automaticamente prioriza as coisas que você gosta. Estar, trabalhar, executar, fazer coisas com pessoas que você gosta. Isso é gradativo também, não é da noite pro dia. Nossa, isso acontece muito, esse de você dar o seu melhor interessante, porque olha só, às vezes a pessoa tá trabalhando numa coisa que ela não gosta. E aí ela conseguiu um emprego melhor, mas ela tem que cumprir um aviso lá, tem que ficar lá um tempo. Então o que ela vai fazer? Vai empurrar com a barriga. Vai empurrar com a barriga, E gente. aí, o que vai acontecer depois? Ela vai chegar nesse outro emprego e não vai ser feliz, às vezes. Vai acontecer alguma coisa que vai tirar ela desse caminho. Então, o que eu falo com as pessoas? Tem pessoas que chegam até mim e falam assim, nossa, estou mudando de carreira, mas eu ainda preciso ficar um tempo nisso aqui. Curte, porque vai ser o seu último tempo nisso. Claro, gente, é uma experiência, tudo na vida é Finalize seus experiência. projetos, sabe? E o que eu falo? Finalize tão bem quanto você começou. Seja estudo, seja aula, seja o que for, sabe? E eu tenho isso pra mim também. Já que eu vou fazer, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Eu falo isso com muito jovem que tá na escola. O tempo vai passar de qualquer jeito. Aquelas 5 horas que você tá ali, olhando o professor, vai passar de qualquer jeito. Então faça valer a pena. Faça bem feito. Dê o seu melhor.
E assim, dar o seu melhor não é que você tem que se esforçar em excesso. As pessoas confundem muito. Eu tô dando o meu melhor. Eu tô dando o meu melhor é o seguinte, fazendo o que tem que ser feito. Exato, o mínimo é o que é solicitado, o que é pedido pra você. Então, assim, muitas vezes eu me vi antigamente fazendo coisas que eu não gostava, mas que hoje, gente, se eu não tivesse feito, eu não estaria onde eu estou hoje. Fazendo, executando trabalhos que eu precisaria executar, eu estaria pagando pessoas pra fazer. Então, assim, olha como tudo tem um lado bom. Tudo tem um lado bom. Então, assim, eu costumo dizer, pense, sinta e haja de forma condizente com aquilo que você quer pra você mesmo. Por quê? Você está usando o campo eletromagnético em prol de si próprio. Você vai receber isso em troca. Tenha certeza do que eu tô falando. Você vai receber cedo ou tarde. O seu pai tem um livro que eu gosto muito, que é do Osho, que é o Azulzinho, que ele é muito complicado de achar esse livro. Gente, é muito complicado. Não sei por que não, enfim, tem muita informação legal lá que, sei lá, enfim. Ele é um livro raro. E lá tem uma passagem, tem um capítulo que o Osho fala sobre uma metáfora que ele usa, o céu e as nuvens. Gostei muito disso. Inclusive escrevi no Conscienciais um post, vou deixar aí no link da bio para vocês. Sobre, ele diga assim, seja o céu no seu esplendoroso azul infinito, a sua beleza infinita. E veja as nuvens como aquelas questões, problemas, pessoas, experiências, trabalho, tudo, relacionamento, família, tudo. Você vai ver que o céu ali, dentro do céu, vai se manifestar nuvens, diferentes formatos, diferentes cores. Uma vai estar pesada, outra vai estar mais escura, mais clara, mais leve. Os formatos são diversos, né? Então ele fala, utilize essa premissa para sua vida. Seja o céu, seja o observador. Escolha a nuvem e experiencie. Mas ciente de que ela um dia vai se desfazer ou vai embora. Então veja tudo na sua vida, tudo à sua volta, como se fosse uma nuvem. E seja o céu, o observador disso tudo. Eu achei isso magnífico, né? Por quê? Porque o céu não se move. Ele está, perspectivamente, superficialmente, ele está ali, ele não se move. Então é isso que você precisa ser. Seja o todo. E automaticamente utilize essa nuvem como as experiências que você vai ter na sua vida. Sejam boas ou não, porque tem uma vez que o céu ali, as nuvens vai criar uma tempestade. Ou vai ter um dia lindo, maravilhoso de sol. São experiências, são dias para serem vividos, experienciados. Que coisa sem graça que seria você vir para a Terra e não viver experiências. E quando sair daqui, você fala, poxa, eu vivi, aprendi tanta coisa legal. Sabe? Experiências diferentes. Então, quando a gente fala que realmente dê o seu melhor, é exatamente isso. Utilize tudo a seu favor. Utilize o campo para poder emitir aquele mundo que você quer viver, né, em algum momento, porque você vai estar inserido nele em algum momento. Isso é uma resultante, né? Isso a ciência já comprovou. Então, ponto. Não tem discussão aqui. Pelo menos dentro do que a gente entende hoje em dia, não precisa mais ficar. A gente tem que o quê? Pegar essa informação e desdobrar ela. Exatamente. Aproveitar ela. Usar ela, né? Então, deixa essa mensagem para vocês. Seja o céu no seu esplendoroso azul, observável. Utilize tudo como experiência na sua vida. Dê o seu melhor. Significa o quê? Dê o melhor para si mesmo, para que tudo isso transborde no seu externo. Automaticamente, a sua realidade fica muito melhor. Esse livro, Os 4 Compromissos, ele traz pra gente insights incríveis, né? Então, assim, a gente falou então sobre os 4 compromissos, vamos relembrar quais são, né? Que é seja impecável com a sua palavra, não tire conclusões precipitadas, dê sempre o seu melhor. Eu sempre esqueço um. O outro aqui, ó. Dê sempre o seu melhor e não leve nada para o lado pessoal. Olha só, livro maravilhoso, gente. Não é necessariamente nessa ordem, né? Mas é tomar isso para si. São vários compromissos, mas esses aqui são os principais que mudam a sua realidade diária. Sim, vamos pro nosso Minuto Consciente. Eu trouxe uma frase que eu guardei, que a frase é a seguinte: quer você acredite que está certo ou errado, você estará certo. Quer você acredite que está certo ou errado, você vai estar certo. Que é para si próprio. Entende? Então, quando você vai fazer alguma coisa, quando você vai fazer uma prova, quando você vai encontrar com alguém, se você já começar achando que vai dar errado, né? É complicado isso também. Então, assim, é muito questão do seu mental, você blindar a sua mente. E a gente sabe também, tem uma menina que falou assim comigo, Laís, eu tenho muito medo de querer coisas grandes. Você conhece ela, depois te falo. De querer coisas grandes e me frustrar por não conseguir. Então, eles têm muito esse medo, sabe? De querer coisas grandes. E eu falo o seguinte, a frustração, ela sempre vai existir. Quer você queira coisas grandes ou pequenas. Porque não tem como você passar pela vida sem se frustrar. E às vezes é se frustrando que a gente cresce e aprende. Eu não gosto de me frustrar. Ninguém gosta.
mas a gente sabe que isso vai acontecer a determinada hora. Então, você deixar de ter sonhos grandes por medo de se frustrar, você vai viver frustrado. Exatamente. Por quê? Porque, olha só, o campo eletromagnético está em ação neste momento. O que você está vibrando? Medo de se frustrar. O que volta para você? Frustração. É um para um. É de igual para igual. Então, assim, eu costumo dizer que superficialmente, quando você realmente queira, deseje, porque é melhor você desejar algo que você vai colocar sua energia e aquilo volta para você, do que você vibrar algo negativo, de uma expectativa que vai gerar uma frustração. Exato. Não tem problema querer desejar coisas. A questão é, poxa, eu quero. Não precisa ter medo. Você quer? Trabalhe para isso. Exatamente. Você não precisa, tipo, criar uma expectativa para poder se frustrar e ficar, não quero não, porque eu vou me frustrar. Acabou, você já derrotou. Exatamente. Você já literalmente cortou a sua energia. Não tem como que se manifestar na sua vida, né? Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Foi um episódio um pouco mais longo, com muito conteúdo para vocês colocarem em prática. Tá aí o livro, tá aqui o nome do livro para vocês. E até a próxima. É isso aí, gente. Até o próximo episódio e vem com a gente nessa jornada.